Ora viva, meus caros irmãos, estamos a começar o nosso programa A Luz da Fé. É um programa que tem como objetivo refletirmos, estudar e, de certa forma, meditar sobre os grandes mistérios da nossa fé. Aqui, mais concretamente, da relação que nós podemos estabelecer com Jesus por meio de Maria. Numa linguagem monfortina, podíamos dizer que é o totus tuus, dar-se permanente, continuamente a Jesus, não sozinho, renovando as nossas promessas do batismo, nós assumimos, adotamos ou somos adotados por Maria. E o objetivo deste nosso programa é precisamente também ver como Maria aqui tem um papel na nossa vida diária, na nossa salvação, como ela nos vai moldando. Para isso, a atitude que nós podemos ter interiormente é convidá-la para o nosso coração, assim como convidou aqueles noivos das bodas de Caná. Mas antes de entrarmos aqui, eu queria rezar consigo, porque a oração assim também nos ensina São Luís Maria Grão de Montfort, onde ele retrata muito bem toda a importância da oração e, sobretudo, dos mistérios do Rosário. São Luís diz que a oração do terço, do Santo Terço, são flechas que nós mandamos para o céu. E nada melhor, ele depois nesse livro, O Segredo Admirável do Rosário, ele vai explicando passo a passo o Pai Nosso, Ave Maria, esta oração bíblica que São Luís tanto meditava e rezava. Então vamos rezar essas duas orações ao começar este nosso programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Temos feito um caminho com Maria e São Luís nos vai, através desse seu livro, Tratado da Verdadeira Devoção, apresentando como Maria é necessária, como esta consagração tem 5 verdades fundamentais. Basta pensar que o fim último desta devoção não é Nossa Senhora, é Jesus. Também fomos vendo ao longo destes nossos programas que é necessário fazer uma escolha consciente. Diante de tantas devoções, sobretudo falsas, que há no nosso mundo, é necessário ter consciência de uma escolha, de uma verdadeira devoção que me leva a ter mais uma intimidade com Jesus. Por isso, São Luís então nos propõe esta consagração como este meio. Mas também uma figura bíblica, como foi o último dia que nós vimos desta consagração. E hoje chegamos a um tema que São Luís também retrata e tem a sua centralidade no Tratado da Verdadeira Devoção. Depois de eu fazer um caminho com Maria, o que é que acontece em mim? Podemos nos perguntar. Esta consagração, e nós vimos num outro momento, São Luís, que até nos motivava, apresentou motivos pelos quais vale a pena fazer esta consagração. O que é que isto traz na minha vida, concretamente? Não é? Sobretudo nós que somos homens do nosso tempo, que somos desafiados sempre a produzir, somos desafiados a ser eficazes, somos desafiados pela conjuntura social e até mesmo laboral, os efeitos, sermos eficazes. O que é que isto traz na nossa vida? Quais são os efeitos, quais são os frutos da consagração? Então este será o tema que nós hoje vamos retratar hoje neste nosso programa. Mas para isso,
já vos posso adiantar alguma coisa que vamos ver no próximo programa, que são as práticas interior e exteriores da verdadeira devoção à Nossa Senhora. São Luís diz, logo quando começa a tratar este capítulo, no número 231, quem de facto for fiel à consagração, fazendo as práticas interior, as práticas exteriores, eis que o que vai acontecer são 8 efeitos. Nossa Senhora vai suscitar em nós graças, podemos assim dizer. Então vamos retratar, vamos passar por elas, ainda que às vezes muito telegraficamente, ou até mesmo outras com maior profundidade, aquilo que vai acontecer conosco. Está preparado para ouvir então quais são esses efeitos? Começo logo com o primeiro. E aqui é a base de toda a vida espiritual. Se nós quisermos também numa linha até mais existencial, até mais filosófica, não só espiritual, mas também existencial do nosso dia a dia, São Luís Maria Grão de Montfort vai dizer o seguinte: esta consagração que nós fazemos, o primeiro efeito que ela causa em nós é o maior conhecimento de nós. Passamos a nos conhecer melhor. E porquê? Porque neste processo de nos entregarmos a nossa vida à Nossa Senhora, passamos então, como é evidentemente, e sabemos disso, a olhar as coisas de uma forma diferente. Já não somos nós simplesmente que vivemos. Com Maria vamos fazendo este caminho. Isto exige, antes de mais, meditação, existe reflexão, existem momentos em que eu paro para refletir a minha vida. E por si só, como já dizia Evagrio, este grande padre da Igreja, não existe vida espiritual sem conhecimento. Como é que eu me comporto de determinada forma? Como é que eu reajo? Quem eu sou? Para onde é que eu quero ir? Por que é que eu estou neste mundo? Parecendo que não, essas perguntas ajudam-nos muito a perceber a nossa tarefa neste mundo. E a consagração, nesse sentido, com Maria, começamos a conhecer-nos. Antes de mais, que somos filhos de Deus. Que ela educa-nos. Ela nos impele, neste caso, a viver uma relação de proximidade com Jesus. E só nesta nossa relação com Jesus é que nós descobrimos quem de facto nós somos. Eu acredito muito que o nosso mundo, com as suas alegrias, com as suas tristezas do dia a dia, é um lugar que nos é dado para nós descobrirmos a beleza de Deus. Para percebermos que com o amor eterno Deus nos criou. Portanto, a consagração, neste sentido, ajuda-nos a descobrir, a viajar dentro de nós. E esta é uma das melhores aventuras que nós podemos fazer, meus irmãos. É caminhar em direção ao nosso coração. Como relembrava ainda há pouco tempo o Papa Francisco, quando até na sua encíclica sobre o Sagrado Coração de Jesus, chamava-nos a atenção para voltarmos ao coração. Este é o primeiro efeito desta consagração. O segundo efeito que esta consagração há de fazer na sua vida é a participação da fé de Maria. E aqui surge espontaneamente uma questão: como é que era a fé de Nossa Senhora? Era uma fé como um grão de areia? Era uma fé grande? Era uma fé média? A isto São Luís, para descortinar, para nos apresentar a fé de Maria, e por sua vez nós vamos viver esta mesma fé de Maria à medida que nós nos consagrarmos e viver de facto a nossa fé e praticar as obras, ou neste caso praticar exteriormente e interiormente a consagração. Diz-nos São Luís que teremos uma participação da fé de Maria. E a primeira é: a fé de Nossa Senhora era uma fé pura. Era uma fé viva.
E neste caso, São Luís, no número 214, nos diz o seguinte: esta fé pura acharás na tua conduta, uma fé pura que fará com que bem pouco te preocupes com o que é sensível e extraordinário. Mas também há de ser uma fé viva. Nós precisamos de acordar, precisamos de levantar, de mover-nos. E, parecendo que não, uma fé viva, que é animada pela caridade, que é animada por Nossa Senhora, desperta-nos. Se a primeira característica e a participação que nós vamos ter em Maria é uma fé pura, a segunda é uma fé viva, vamos ter uma fé firme. Sabemos que às vezes nós andamos aqui aos solavancos, às vezes vamos nos distraindo, vamos oscilando. É bem verdade que faz parte da nossa vida cristã, mas parecendo que não, vamos aos poucos caminhando. Esse é um dos efeitos que Maria traz na nossa vida, é uma fé firme. Aliás, nada mais, nada menos que Jesus não nos tenha dito: aquele que escuta a minha palavra e a põe em prática é semelhante àquele homem que construiu uma casa sobre uma rocha. E é isto que acontece. A fé que nós vamos ter por participação em Nossa Senhora é uma fé forte, uma fé firme. Mas também vai ser uma fé ativa, penetrante e uma fé corajosa. Vou só ficar aqui nesta última fé, esta última característica, que é de facto uma fé que me leva a agir com o coração. Coragem, não é? Esta fé que nos ajuda a viver com maior intensidade a nossa relação com Jesus. Vamos passar para, neste caso, o terceiro efeito maravilhoso, vale a pena dizer isto, é um terceiro efeito maravilhoso desta consagração. É a graça do puro amor. Nós fomos criados por amor, estamos aqui por amor e para a eternidade também fomos criados por amor. Isto nos relembra Jeremias: com amor eterno eu te criei. Mas sabemos que a forma humana de amar é sempre limitada, é sempre imperfeita. E parecendo que não, esta consagração, porque ela é toda pautada com esta palavra perfeição, ela é toda pautada por esta palavra sede perfeitos, eis que São Luís nos diz então que a graça do puro amor vai tocar os nossos corações. E para que isto aconteça, eu estava, e vale a pena referir antes de mais isso, sendo a nossa forma de amar muito limitada, às vezes com as melhores intenções, nós acabamos até por magoar, por ferir aqueles que nós mais amamos. E isso deixa feridas. Isto às vezes deixa alguns traumas. E eis que esta graça do amor, do puro amor, e sabemos que existem 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade, elas vêm de Deus. E o facto de não os termos para amarmos de facto, e amar, como já dizia Santo Agostinho também, sem medida, é necessário então uma fé pura, mas que nós aprendamos que venha da cruz, ou que venha do presépio. Aí é a forma mais pura do amor. Então nós podemos caminhar para amarmos cada vez mais, sem interesse, sem egoísmo, sem nossa própria forma de ver o outro. E isto acontece então, diz-nos São Luís, a partir do momento em que nós queremos amar, e nos apresenta 3 verbos. O primeiro verbo, estou no número 215 do Tratado da Verdadeira Devoção, em que ele vai dizer: para termos esta graça do puro amor, então Maria, juntamente com seu filho, vai tirar do nosso coração todo escrúpulo, todo o temor servil, desregrado. Ele, antes de mais, tem esta preocupação de tirar. E depois não fica por aí. Ela vai abrir, vai dilatar o nosso coração para que possa correr, segundo o seu filho, segundo o seu amor,
aqueles fogos de amor, aquele amor verdadeiramente gratuito. E quando Jesus abre, dilata, ele neste caso está preparado, porque prepara assim o nosso coração como um terreno. Na verdade, podemos considerar este verbo tirar, abrir, dilatar como uma preparação para que depois Jesus incutir, colocar, meter, neste caso, o verdadeiro amor. E este amor é que me vai libertar daquele amor que é limitado. É um amor que transborda. É um amor que, como já dizia São Paulo, que é paciente, que tudo desculpa. Então é isto que vai acontecer na nossa alma, na nossa vida. Já vimos, meus caros irmãos, 3 efeitos maravilhosos da consagração. Conhecemos-nos, participamos da fé de Maria, temos a graça do puro amor e qual é o 4º efeito desta consagração? É que aumenta ou dá-nos uma grande confiança em Deus e Maria. A base de qualquer relação é a confiança e a fé. Eu lembro-me de um episódio do cego que pede a cura de Jesus. E curiosamente, quando Jesus chama por ele, Marcos tem esta característica, melhor, põe esta atitude do cego. Diz que neste momento ele deu um salto e foi ter com Jesus. Nós ouvimos isto, mas se pararmos um bocadinho, lembramos logo. Como é que um cego dá um salto? Já pensou nisto? Aqui foi o salto da fé. Porque ele não conseguia ver, ele não sabia. Percebia sim pela voz, de onde vinha a voz, mas mesmo assim deu um salto. Isto é confiança. Só alguém que tem verdadeiramente uma confiança é que faz isso. E então a consagração, meus caros irmãos, ao fim e ao cabo nos prepara para também darmos saltos. E a fé é muitas das vezes o andar à escura, mas tendo a certeza que Deus nos está a levar pelas mãos. Não esqueça este pormenor. A fé é andar, muitas das vezes, não compreender tudo, muitas das vezes é ter as nossas dúvidas. A fé é isto, é ter muitas interrogações, mas mesmo assim é ter esta grande confiança que Deus não deixa de nos oferecer. Para isso, então, o que é que acontece basicamente? É que já não nos aproximamos simplesmente de de Jesus sozinho, é com seu Filho. Porque a partir daqui, Nossa Senhora vai comunicar as suas virtudes, nos vai revestindo e logo dá-se então o processo de uma maior confiança, porque ela também nos aumenta, nos estimula a ter maior confiança no seu Filho. Vamos para o 5º efeito desta consagração. A comunicação da alma e do espírito de Maria. Estamos no tempo e há 2 fenómenos que revolucionaram completamente as nossas vidas, a vida da nossa sociedade. É a comunicação e os transportes. E a comunicação, para que ela seja eficaz, seja produtiva, ela tem alguns critérios. Um dos critérios é a verdade. Um dos critérios é comunicar objetivamente, sem tirar, nem pôr, ou muito menos querer dizer aquilo que não é. Mas uma verdadeira comunicação é aquela que nos põe em contato com a realidade de uma forma única, de uma forma próxima.
E é isto que acontece com esta consagração. Maria comunica essas graças que ela teve, que ela tem em nós. E diz no Salmo no número 217: se fores fiel à prática desta devoção, a alma santíssima da Virgem comunica-se-á a ti para glorificar o teu nome. É aqui que nós vemos então que Maria fala-nos ao coração. Maria fala-nos a nossa mente. Maria vai falando com os seus gestos, vai comunicar-se. E tudo em Maria é de facto comunicação. O seu silêncio é comunicação. O seu guardar de todas as coisas no seu coração é comunicação. O estar junto da cruz é comunicação. O ter o menino Jesus nos seus braços é comunicar. É a ternura que ela passa por nós. E porque o tempo passa, meus irmãos, vamos continuar. Há mais efeitos da consagração. Como você vê, esta consagração é uma bênção, é uma graça na nossa vida. Porque nos vai transformando. Porque já não vamos ser a mesma pessoa. Porque já estamos a dar frutos. Porque já temos uma fé, neste caso, que Maria nos dá em primeira mão. Ela consegue chegar ao nosso coração. Por isso, uma vez que eu recebo esta fé, esta fé comunicada por Maria, então a nossa alma, há uma transformação das almas em Maria, a imagem de Jesus Cristo. E aqui eu não vou deixar de citar diretamente São Luís Maria Grão de Montfort, porque é profético e é forte aquilo que ele diz. Ele diz, no número 218, se pela fidelidade às práticas desta devoção Maria, que é a árvore da vida, for bem cultivada na tua alma, ela produzirá fruto em ti a seu tempo. E esse fruto não é outro senão Jesus Cristo. É a cristoformação. É aquilo que já nos relembrava São Luís Maria Grão de Montfort no 3º capítulo, quando nós falávamos da natureza da consagração. É nos conformar, ter forma de Jesus. Por quê? Já passamos por este processo de maior conhecimento, já temos um puro amor, já estamos em linha com Maria, porque ela já nos comunicou as virtudes e, neste caso, já somos transformados. E diz-nos São Luís, a propósito ainda, que nós passamos a ter o molde de Maria. Não temos que estar aí a esculpir, a trabalhar. Não, já temos. Basta deixar-se plasmar por ela. E quando assim, de facto, acontece, há a maior glória de Jesus em nós. São Luís Maria Grão de Montfort vê-se perfeitamente nesse 8º efeito, a presença de Santo Inácio de Loyola. Procurar sempre a maior glória de Deus. E assim acontece. Esta consagração traz efeitos que já não faço as coisas para a minha glória, mas faço as coisas para a glória de Deus. Então, meus irmãos, estamos quase a terminar, mas antes disso vamos fazer um resumo, uma síntese. Partimos do pressuposto que quando nós vamos fazendo estas práticas interiores e exteriores, neste caso, há efeitos na nossa alma, porque pusemos em prática, damos frutos, e alguns frutos que acontecem em nós é maior conhecimento, é a graça do puro amor, é Maria que nos vai comunicar, é a fé pura também de Maria, e é a transformação que vamos tendo. E sem dúvida, aí passamos a fazer as coisas para a maior glória de Deus. Espero ter também aqui estado convosco neste momento e vos ter ajudado também a adentrar, a aprofundar melhor o que esta consagração faz na nossa vida. E volto a dizer, faça esta consagração, porque já ouvi pessoas a dizer isto em primeira mão, que desde que fizeram a consagração são pessoas diferentes. Porquê? Praticaram e, como é evidente, os frutos, os efeitos dessa consagração fizeram sentir. Vamos então terminar com a promessa de voltarmos aqui para a semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. E até para a semana.